Para quem ainda não conhece, toda segunda-feira a gente fala de Amor Exigente, mas não só aqui, eles existem desde 1984. É uma federação que existe para levar apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, com um grupo de auto e mútua ajuda. Gente, nesses 38 anos de história, são muitas vidas restauradas, muita família que saiu daquele fundo do poço e hoje encara a felicidade apesar de. E esse é o nosso tema, apesar de. Como encarar os desafios e seguir em frente. Os meus convidados são Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente. Seja bem-vindo, querido. Já sabe o caminho. Cláudia, alegria de estarmos juntos. Alegria mesmo. E a gente recebe o Luiz Carlos Machado Lage, que é voluntário do Amor Exigente, lá em Belo Horizonte. Ele já está aqui via Skype. Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. E boa tarde, Luiz Fernando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. É uma alegria. Eu sou fã do seu programa, toda segunda-feira, no horário, eu assisto e estou sempre disposto a ajudar naquilo que for possível. Puxa, eu tenho certeza que hoje você vai, sim, nos ajudar, porque a sua história, ela nos ensina, né? Você que tinha tantos motivos para parar, continua e busca ajudar as pessoas e busca viver com alegria e com gratidão, apesar de. Luiz Fernando, Querida muito obrigada Cláudia, por ter convidado o Luiz Carlos, Luiz viu? é um amigão, um líder de Amor Exigente em Belo Horizonte e ele vai nos contar a história dele, que é a história do Amor Exigente. Cada um de nós que chega ao Amor Exigente chega para ressignificar a sua vida. A partir de Padre Haroldo, que foi o nosso introdutor do Amor Exigente no Brasil, que teve uma infância difícil, um pai alcoolista que se separou da esposa por opção de ficar com a bebida e Padre Haroldo, depois com esta história de infância triste, ressignificou sua vida e atendeu e ajudou milhares de dependentes químicos. E Dona Mara Menezes, que nós conhecemos a história, a cofundadora do Amor Exigente, que perdeu um filho num acidente de automóvel e, a partir do programa de Amor Exigente, ressignificou a sua vida. E cada um de nós, quem é, não é, Cláudia, que um dia não tem um momento triste, uma perda, algo que possa machucar o seu coração, mas no Amor Exigente a gente aprende que nós precisamos ter responsabilidade social, ressignificar a nossa vida, ser útil para outras pessoas e não nos fazer de vítimas, de coitadinhos e ficarmos dizendo que a vida ficou sem graça. A gente fica triste, mas seguimos em frente para servir. É isso aí. E olha, esse recado talvez seja para você, que acabou de colocar na Rede Vida, porque está triste, porque está com o coração machucado, porque não sabe mais o que fazer com tanta dor e tanta saudade. A gente veio de um Dia dos Pais, muitos filhos que perderam seus pais recentemente sentiram essa dor, mas tem muitos pais que perderam seus filhos também, que estão com o coração muito machucado, muitas mães. Então vamos ouvir a história do Luiz Carlos. Queria que você contasse um pouquinho a sua história, Luiz. Então, Cláudia, eu cheguei ao Amor Exigente como a maioria das pessoas chega, né? Pela dor. Então, eu e minha esposa, Simone, nós tínhamos um filho único, que se chamava Pablo, que era um estudante de medicina, era um menino extremamente inteligente, não nos dava nenhum tipo de problema, mas quando ele já estava com 24 anos, faltando 1 ano e meio para se formar médico, nós descobrimos o problema dele, que era uma dependência química muito grave de medicamentos, né? Ele ficou dependente de medicamentos do tipo morfina, do tipo remédios benzodiazepínicos, esses remédios todos que são, alguns deles são tarja preta, né? Então ele ficou dependente, isso foi em 2014, ele já estava com 24 anos, e nós achávamos que a nossa vida estava resolvida, né? Porque é um filho único, ele era bom aluno, não nos dava problema e achava que estava tudo certo na nossa vida. Mas aí o nosso castelo de areia desabou. E aí nós tivemos que, num primeiro momento, procuramos ajuda profissional, mas essa ajuda profissional não estava resolvendo nada. Então, a minha esposa primeiro procurou ajuda, ela procurou o nosso pároco da nossa igreja
e ele nos indicou a Pastoral da Sobriedade. Ela começou a frequentar e eu ficava em casa, porque meu filho tinha tido algumas tentativas de suicídio e eu tinha medo de sair para participar junto com ela. Eu sempre quis participar, mas eu tinha medo. E aí ela começou a participar, eu ficava em casa com ele e ela ia me contando sobre isso. E, na realidade, o programa da Pastoral da Sobriedade que a gente participava, ele tinha uma semana que falava sobre os princípios do amor exigente. E aí nós começamos a nossa caminhada bastante difícil e fomos procurar um grupo Amor Exigente de fato. Isso foi em 2015. A minha esposa começou em meados de 2015 e eu comecei de fato em final de 2015. E a nossa caminhada foi até 2019, quando o nosso filho tirou a própria vida. Então ele já tinha feito umas tentativas de suicídio, né? Foi na quarta, ele tirou a própria vida. Mas nessa caminhada toda, nós hoje somos muito agradecidos à vida dele. E eu posso dar o meu testemunho de vida, que eu sou uma pessoa feliz, apesar de ter perdido um filho único. Quando nós, como o nosso presidente Luiz Fernando falou, nós ressignificamos a nossa dor. Então, nós transformamos essa nossa dor em amor, na possibilidade de servir as pessoas. Antes do nosso filho morrer, nós já éramos voluntários da Pastoral da Sobriedade. E no Amor Exigente nós tivemos muita ajuda dos grupos aqui de BH, onde o Luiz Fernando conheceu o nosso antigo coordenador, que era o João Francisco, que nos ajudou muito. E eu frequentei também um outro grupo aqui chamado Vida Sim, que é o grupo mais antigo de Belo Horizonte, tem 21 anos. E a Dilce, coordenadora, que está até hoje coordenando, nos ajudou muito. E depois, em gratidão por toda essa ajuda, nós seguimos com a nossa vida. Nós, de fato, éramos muito obedientes ao programa do Amor Exigente. Que é um programa maravilhoso, comportamental, mas precisa ser colocado em prática, né? A gente precisa ser obediente, seguir e ter os benefícios. E eu acho que eu e minha esposa somos uma prova viva de que o programa funciona. Porque ele funciona para a gente, ele nos salva. Na semana passada eu estava assistindo o seu programa com a nossa querida Dona Mara, e ela falou isso, que o programa também a salvou, assim como a espiritualidade católica dela. Eu também sou de espiritualidade católica, e as duas coisas juntas foram os dois pilares que nos salvaram. Então, a nossa história é basicamente essa história de passar por toda essa dificuldade. Nós sabemos que a vida nos apresenta circunstâncias que são, às vezes, dolorosas, são tristes, mas que nós temos que superar e seguir em frente. Então, eu sempre gosto de usar uma imagem que se você estiver numa situação muito difícil, né, eu uso até uma frase do Churchill, que se você estiver atravessando o inferno, uma situação muito difícil, você não fique parado, você continue andando, que é a única forma de você encontrar a porta de saída. Então é isso. Era basicamente... Com certeza é uma história que nos inspira, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, Luiz Fernando falou de responsabilidade social. De que forma você disse que as pessoas te ajudaram? Foi te mostrando que você ainda precisava fazer algo pelo outro? Foi olhando para a sua dor? Ou foi o conjunto de todas essas coisas, Luiz? Foi o acolhimento, né? Eu acho que no Amor Exigente nós temos um tesouro que é o voluntariado do Amor Exigente, que é um tesouro, assim, é a coisa mais importante que tem. Então, ao se sentir acolhido, ao se sentir no meio de pessoas que vivem os mesmos problemas e, principalmente, nos ensinar como lidar com a dependência química, como ter um dependente químico em casa e o que você precisa fazer, quais são as mudanças que você precisa fazer no seu próprio comportamento, que, em se tratando de um codependente, o seu comportamento é um comportamento facilitador que faz com que o seu ente querido
acabe entrando cada vez mais num processo de autodestruição. E aí você aprende que você precisa mudar o seu comportamento facilitador, para que esta mudança ajude a você próprio, que é um familiar, e também essa mudança possa refletir positivamente no comportamento dele. Que a gente aprende no amor exigente, né, daquele princípio do comportamento que, embora a gente não possa mudar o outro, com certeza, com toda certeza, se nós mudarmos um comportamento facilitador nosso, essa pequena mudança já vai provocar uma crise naquele ente querido que convive conosco, e certamente existe uma grande possibilidade, se essa crise for bem administrada, né, de você ter resultados positivos. Então, o que eu recebi de todos os voluntários aqui de Belo Horizonte foi, além do acolhimento, me ensinar como lidar. Então, a questão do desligamento emocional, para nós era muito importante, porque nós fomos aprendendo que a doença do nosso filho era muito grave, era normalmente muito mais grave do que a maioria das pessoas que a gente já conhecia, porque era um uso sofisticado, ele tinha um conhecimento de medicamentos muito grande, então isso tudo dificultava. E nós, nessa caminhada, tivemos que aprender a praticar o desligamento emocional. E o que é a praticar? Porque no amor exigente a gente precisa colocar as coisas em prática. Aprender esse desligamento emocional era importante porque a gente sabia que a vida dele era uma montanha-russa, e se a gente fosse viver essa montanha-russa, a gente podia ir para a sepultura junto com ele. Nós sempre soubemos do risco da doença dele, do risco de morte, de todos os riscos, e fomos aprendendo. Mas nós recebemos uma graça especial, eu acredito nisso por causa da minha espiritualidade católica, de aprender a lidar com isso de uma forma especial, nos causando menos sofrimento do que causaria, talvez, a outras pessoas que tivessem que lidar com a mesma situação. Mas isso não foi mérito nosso, foi uma graça especial. Mas o que eu estava falando do desligamento emocional é que, fundamentalmente, a gente precisa criar uma rotina diferente daquela rotina que nós vivemos na vida com o codependente. E aquela rotina que nós estamos acostumados é uma rotina da gente abrir mão da própria vida e passar a viver 24 horas por dia a vida dele. E a gente tem que criar uma rotina para viver a própria vida. E, na verdade, nós fomos muito obedientes ao programa. Eu acho que a dona Mara fala sempre sobre isso. Da gente ser obediente àquilo que o programa propõe. E a gente vê que aquilo faz efeito. Não é garantido que vai fazer efeito para o outro, mas pelo menos para você, para te salvar. Eu digo eu dou testemunho com a minha própria vida. Se eu não tivesse frequentado, dificilmente eu estaria aqui hoje. Podia ser que eu estivesse sob efeito de medicamentos, tomando numa cama, sem conseguir me levantar, totalmente deprimido. E eu digo para você que eu jamais tomei nenhum medicamento, nem no dia que eu tive que enfrentar a morte do meu filho. Não tomei, porque eu não precisava disso. Eu tinha o apoio do grupo. Eu me lembro muito bem do dia do sepultamento, do velório do meu filho. Quantos abraços eu recebi das pessoas que eu conheci nos grupos de amor exigente. E hoje sou muito grato ao meu filho, porque ele me colocou diante das melhores pessoas que eu podia conhecer na minha vida. Ele deu um sentido. Eu não sou da área de saúde, eu não sou dessa área de psicologia nem nada, né? Eu sou de uma área de ciências exatas. Então, eu jamais imaginei na minha vida que eu participaria de um programa desse, um programa de auto e mútua ajuda, mas as circunstâncias da vida nos levam a isso, e eu sou muito feliz hoje por poder acolher as pessoas nos grupos de amor exigente, compartilhar a minha história,
compartilhar essa história que tem um lado triste, mas tem um lado também de sobrevivência do outro lado, né, que é muito importante. E era essa mensagem que eu gostaria de passar para todas as pessoas, que é possível, que é importante colocar em prática. É um programa que não adianta a gente ler todos os livros se você não colocar em prática aquilo que o programa diz. Verdade. E a minha grande satisfação com esse programa, quando eu frequentei outros grupos também, entidades irmãs também, que fazem também um trabalho muito interessante. Mas esse grupo, ele além de ser um programa de ação, ele tem os princípios éticos. Ele tem aqueles 4 pilares onde você citou, Cláudio, que a responsabilidade social. Então, eu não tenho filhos, mas eu não vou ter netos, né? Às vezes tem situações tristes, né? Como o Dia dos Pais de ontem, que a gente fica sempre lembrando do filho. Ele está presente em todos os momentos da minha vida, em quase tudo que eu faço, mas eu não sinto, eu não sofro por isso, eu não tenho aquela dor que todas as pessoas sentem, talvez por essa graça especial que eu tenho recebido, e eu só tenho gratidão, porque ele realmente redirecionou a minha vida. Talvez a minha vida fosse medíocre se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse recebido esse filho para me ensinar. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que, quando vier uma situação difícil na sua vida, não pergunte por quê, mas pergunte o que eu posso aprender com essa situação. O que essa situação difícil, essa dor, etc., está me trazendo de ensinamento. Porque eu acredito firmemente que Deus não permitiria o mal se não pudesse extrair um bem maior. Então, às vezes, quando eu penso no meu filho, eu penso, talvez, nos livramentos que Deus me proporcionou, talvez por levá-lo mais cedo. Ele foi com 29 anos, muito jovem, né? Era uma pessoa brilhante, e mais uma das pessoas brilhantes que a droga levou, e às vezes leva mesmo. Então, era essa a mensagem que eu queria passar. Muito obrigada, Luiz Carlos, pela confiança, pela amizade, pela responsabilidade social de dividir essa sua história, que com certeza toca o coração de tanta gente agora. Um forte abraço para você e para sua esposa. Luiz Fernando. Cláudia, eu só posso dizer, viva o amor exigente, mas viva de vivencie, coloque em prática. O nosso logo são 2 mãozinhas, Cláudia, uma que dá e outra que recebe apoio. E é por isso que na oração nós dizemos, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. E aí o amor exigente ensinou o Luiz e ensina a nós todos, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E para isso tudo, você precisa participar. Foi como o Luiz Carlos falou, não adianta ler todos os livros. E você precisa estar lá, porque você vai ter metas semanais e você vai conseguir colocar em prática, você vai ser cobrado se você colocou em prática ou não. O site é amoresexigente.org.br. O WhatsApp, você manda uma mensagem agora, fala, socorro, preciso de vocês. É 19-2519-6555, 19-2519-6555. E siga nas redes sociais Amor Exigente Oficial. Já faz a inscrição que tem congresso ano que vem, tá sempre com tanta coisa boa para oferecer pra gente. Se você é de Belo Horizonte, você vai poder encontrar o Luiz Lage e toda a equipe de Belo Horizonte. Nós vamos ter um encontro regional lá, extraordinário. Obtenha informações também no nosso WhatsApp, que as inscrições ainda estão abertas ao vivo, presencial, lá em Belo Horizonte. Mineiros amados, vamos ao amor exigente. Obrigada, Luiz Fernando. Força, fé e alegria.